de novo. Se alguém tiver perguntas, de novo, a gente passou pelo formulário, então a gente vai fazer as seleções dela ao longo da exposição e depois você passa ao professor ao final da exposição. No mais, é isso. Eu espero que todo mundo esteja gostando do curso até agora e depois eu passo mais alguns recados do CAP. Se o senhor já quiser comentar. Vamos lá, então. É um prazer imenso estar com vocês, jovens aí de Belo Horizonte. Combinei aí com os organizadores que eu falaria cerca de 40 minutos e depois, por uns 20 minutos, responderia a perguntas de vocês, né? Vou tentar fazer isso, espero não passar do tempo, que geralmente eu faço, mas vou tentar me conter, né? O pessoal pediu para eu falar sobre a ordem internacional e os efeitos da pandemia na mudança da ordem internacional. Depois, na hora das perguntas, se vocês quiserem, a gente pode discutir um pouquinho o Brasil, né? Frequentemente é um interesse aí, na ordem internacional. Tá? Fala-se muito da existência de uma segunda Guerra Fria. Acho que vocês já ouviram essa expressão, né? A ideia de que Estados Unidos e China estariam engajados numa segunda Guerra Fria. Então, assim como existiu entre 1947 e 1989, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, uma ordem bipolar, competitiva, entre potências que dividiram o mundo em esferas de influência, nós estaríamos assistindo a uma repetição da Guerra Fria, só que agora com participantes diferentes, no lugar da União Soviética, a China. Essa é uma visão grosseira das relações internacionais e equivocada, a ideia de uma segunda Guerra Fria. É equivocada por 3 motivos principais. Em primeiro lugar, porque, ao contrário da União Soviética, a China não tem um modelo econômico e social para exportar. Não há uma guerra ideológica, como houve durante a Guerra Fria. Então, não há uma competição entre capitalismo e socialismo, como houve na Guerra Fria. O segundo motivo para isso é que, ao contrário da União Soviética, a China não forma uma esfera de influência de países satélites. A União Soviética montou na Europa Oriental um bloco soviético, um bloco de países satélites que, na verdade, não tinham soberania. A sua soberania externa inexistia. Eles eram controlados, pelo menos nas suas relações internacionais, por Moscou. A China não forma uma esfera de influência desse tipo. E, em terceiro lugar, mais importante do que tudo, durante a Guerra Fria, a União Soviética estava completamente separada da economia mundial capitalista. A China, pelo contrário, é um grande ator na economia mundial capitalista. A China está integrada como o maior exportador de manufaturados, como grande investidor, como grande potência financeira nas relações econômicas mundiais. E essa terceira diferença é crucial, né? Assim como as outras duas, mas essa talvez até mais importante. De tal maneira que não se pode falar numa segunda Guerra Fria, a não ser como uma metáfora extremamente simplificadora. O que nós temos, de fato, do ponto de vista histórico, é a ascensão de uma nova potência numa ordem internacional criada pela potência anterior, né? Isso não aconteceu, não é a primeira vez que isso acontece. Ao longo da história, nós tivemos vários exemplos de uma nova potência surgindo numa ordem mundial prévia, numa ordem mundial criada por uma potência hegemônica anterior. E nós temos, ao longo da história, diversos exemplos de potências que a gente chama, nas relações internacionais, de potências satisfeitas e potências insatisfeitas. A potência satisfeita é aquela que se integra à ordem internacional existente sem querer mudar essa ordem. Ela quer apenas um lugar confortável para a sua prosperidade na ordem internacional existente.
E o exemplo, um dos exemplos disso, entre tantos, mas um exemplo recente, é o Japão do pós-Segunda Guerra Mundial. Depois da derrota da Segunda Guerra Mundial, o Japão se integra na ordem criada pelos Estados Unidos como uma potência satisfeita, como uma potência que vê aquela ordem como uma arquitetura adequada para realizar os seus interesses nacionais, que eram essencialmente o interesse da reconstrução econômica, da prosperidade econômica. Nós temos também exemplos de potências insatisfeitas, que emergem e que querem alterar a ordem internacional na qual elas emergem. Elas querem mudar as regras do jogo. E eu vou usar o mesmo exemplo, mas em outra época, o exemplo do Japão, mas o exemplo do Japão no final do século XIX. No final do século XIX, quando o Japão se centralizava, se desenvolvia do ponto de vista industrial e se tornava uma grande potência militar, o Japão não estava satisfeito com uma ordem mundial criada pelas potências europeias e a qual tinha se incorporado os Estados Unidos. Então, o Japão inicia uma ascensão que o leva ao conflito, e, no caso, ao conflito cada vez mais intenso com os Estados Unidos, pela influência na esfera do Pacífico, e esse conflito, que vai se desenrolar ao longo de décadas, vai acabar eclodindo no ataque japonês a Pearl Harbor, que é o marco da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, lá no finzinho de 1941, em dezembro de 1941. A China foi vista, a China atual, ela foi vista até 5, 10 anos atrás, né? 10 anos atrás principalmente, como uma potência satisfeita, como uma potência que se integrava à ordem mundial, aceitando as regras do jogo. Eu vou citar um fato pouco conhecido no Brasil, mas é um fato muito interessante. A China entrou na Organização Mundial de Comércio no ano 2000. E quando a China foi aceita na Organização Mundial de Comércio, nós tivemos celebrações nas ruas de Pequim e Xangai, como se a China tivesse ganhado, sei lá, uma Copa do Mundo, né? Algo quase impossível de se ver no Brasil, uma ideia assim. Nós entramos na Organização Mundial de Comércio. A China, o governo chinês declarava que a sua diplomacia era a diplomacia da ascensão pacífica, e às vezes declarava a sua diplomacia como sendo a diplomacia do sorriso. A China queria se integrar à ordem internacional naquele momento como um participante que segue as regras do jogo. A ordem americana, a Pax americana, servia aquele objetivo primordial da China naquele momento, que era a sua prosperidade econômica. Ela precisava de estabilidade na região do seu entorno, estabilidade na Ásia, porque ela tinha estabelecido relações econômicas muito intensas com o Japão, com outros países industrializados da Ásia, como a Coreia do Sul e outros países asiáticos, e ela se tornava um grande exportador de manufaturados para o Ocidente, né? Isso mudou na última década. Na última década, a China cada vez mais se comporta como uma potência insatisfeita com a ordem internacional na qual se integra, né? Essa insatisfação chinesa com a ordem internacional se tornou muito mais evidente depois que Xi Jinping assumiu a liderança chinesa, se consolidou no poder e mudou o sistema de poder na China. Desde o final da era maoísta na China, se instalou um sistema de poder coletivo no qual, a cada 10 anos, o líder principal era alterado por um consenso na cúpula do Partido Comunista Chinês. Isso acabou alguns anos atrás, quando Xi Jinping se declarou presidente eterno da China, líder eterno da China, um novo Mao Tse-tung. Então, a direção coletiva chinesa já não existe. O que existe hoje é um líder principal que subordina a cúpula do Partido Comunista Chinês. Ao mesmo tempo, a China se tornou muito mais
afirmativa, tanto no campo interno quanto no campo internacional. No campo interno, ela inicia, vários anos atrás, uma violenta repressão na área do Xinjiang, uma área de minoria muçulmana, com a criação de campos de reeducação, com uma repressão intensa na área do Xinjiang. Mais recentemente, ela aperta o torniquete em Hong Kong, eliminando a autonomia concedida a Hong Kong pelo tratado que levou Hong Kong a ser devolvido do Reino Unido para a China, em 1997. Nos últimos meses, intensifica a repressão aos protestos, principalmente de jovens, né, mas protestos mais generalizados em Hong Kong, e agora impõe uma lei de segurança em Hong Kong que, na prática, extermina a autonomia daquela região autônoma, né? E isso revela que, do ponto de vista da soberania do Estado chinês, da soberania do Partido Comunista Chinês, a China não aceita fazer nenhuma concessão e, inclusive, dá passos atrás das concessões que tinha feito, como no caso de Hong Kong. Mas a mudança chinesa vai bem além disso. A China passou a desenvolver um programa ambicioso de modernização militar, que envolve, inclusive, o seu programa espacial, que tem a finalidade de desenvolver mísseis intercontinentais capazes de levar ogivas nucleares para qualquer lugar do planeta. A China passa a desenvolver uma marinha de alto mar, né? A marinha chinesa ainda é, mas está mudando, muito limitada a uma marinha de defesa costeira. A China agora integrou um porta-aviões à sua marinha e está integrando um segundo porta-aviões à sua marinha. Ela passa a ter uma capacidade de projetar poder nos mares muito maior do que tinha e contesta as influências do Japão e de países vizinhos da Ásia Meridional, no mar do leste da China e no mar do sul da China. Nós temos frequentes confrontos sem tiros entre a marinha chinesa e a marinha dos Estados Unidos no mar do sul da China, em águas internacionais que são contestadas e que a China considera parte do seu mar territorial. Agora mesmo, nesse último fim de semana, uma equipe de combate de 2 porta-aviões americanos com vários outros navios de guerra estiveram fazendo exercícios no Mar do Sul da China, enquanto a China fazia exercícios no Mar do Sul da China. Então, essas tensões nessa região revelam uma intensidade cada vez maior do conflito potencial militar entre China e Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, a China passa a competir com os Estados Unidos por influência econômica em várias áreas do mundo. A China lançou, nos últimos anos, o seu programa Belt and Road, também chamado o programa da Nova Rota da Seda, que é um programa de investimentos pesados, investimentos financeiros, de ajuda para a construção de infraestruturas, principalmente estradas, ferrovias, portos, em países do sul da Ásia e da África, principalmente, mas também em alguns países europeus. Então, esse programa Belt and Road, a Nova Rota da Seda, procura expandir a influência econômica da China no sul da Ásia, no Oceano Índico e no leste da África, né? A China, portanto, se torna cada vez menos acomodada à ordem internacional criada pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. O que nós temos, portanto, não é uma nova Guerra Fria, é a ascensão de uma nova potência, de uma ordem internacional criada pela potência prévia e uma nova potência que se revela cada vez mais insatisfeita com essa ordem criada previamente. Essa é a primeira grande mudança que nós estamos assistindo e que foi acelerada pela pandemia.
a pandemia do coronavírus multiplicou os pontos de atrito entre a China e as potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso, porque há uma outra mudança importante na ordem internacional acontecendo nos últimos 3 anos e meio, né? E isso desde a eleição de Donald Trump. Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos em 2016 com uma bandeira que é a bandeira de America First. Uma bandeira que é a bandeira de America First. Os Estados Unidos em primeiro lugar. Essa bandeira nacionalista de America First, de Donald Trump, implica uma ruptura do governo americano com a ordem internacional criada pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, de Donald Trump, não acreditam mais nos princípios e nos pilares da ordem internacional criada pelos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Aquela ordem internacional criada pelos Estados Unidos era uma ordem multilateral, ou seja, uma ordem na qual os Estados Unidos estabelecem uma série de alianças pelo mundo afora, mas principalmente uma aliança transatlântica com os europeus, uma aliança baseada na OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar, e também uma aliança com países da Ásia, principalmente o Japão. Essa ordem internacional é uma ordem na qual os Estados Unidos mantêm uma hegemonia, porém uma hegemonia permanentemente negociada com os seus aliados primordiais, com os europeus e com o Japão, principalmente. Os Estados Unidos abrem mão de agir sempre em nome dos seus interesses econômicos imediatos, em nome da manutenção dessa ordem internacional multilateral na qual ele incorpora os seus aliados. Os Estados Unidos, do pós-Segunda Guerra Mundial, são internacionalistas, ou seja, eles acreditam no engajamento americano para a manutenção dessa ordem internacional. Donald Trump, não. A eleição de Donald Trump é uma ruptura com toda essa tradição de mais de meio século dos Estados Unidos. Donald Trump afirma o nacionalismo americano, o nacionalismo no plano econômico. Os Estados Unidos vão agir sempre em função dos seus interesses econômicos imediatos, né? E também o nacionalismo geopolítico. Os Estados Unidos se afastam cada vez mais dos seus aliados europeus e se afastam cada vez mais dos compromissos assumidos com a OTAN, né? Os Estados Unidos de Donald Trump, o governo de Donald Trump, para de dar apoio à União Europeia. Donald Trump, por exemplo, explicitamente defendeu o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, e mantém uma relação conflitiva com os governos da Alemanha, da França, com os governos dos principais aliados europeus. Esse nacionalismo isolacionista tem uma longa tradição nos Estados Unidos, seria preciso várias aulas para mostrar como isso faz parte de correntes profundas nos Estados Unidos, mas correntes essas que tinham sido interrompidas na Segunda Guerra Mundial. Né? Da Segunda Guerra Mundial para frente, os Estados Unidos tinham abandonado o nacionalismo e o isolacionismo. Com Donald Trump, eles retomam. Isso significa que a ordem, e isso é um tanto complexo, a ordem internacional criada pelos Estados Unidos é solapada pelo governo americano, hoje. Essas são as duas mudanças principais que acontecem nos anos recentes. Então,
tentando sintetizar. Uma primeira mudança, a ascensão de uma nova potência, de uma ordem internacional construída pela potência anterior. E, em segundo lugar, a potência que criou a ordem mundial atual solapa a ordem que ela mesma criou. É isso que os Estados Unidos e Donald Trump fazem. Essas duas mudanças têm extraordinárias implicações na ordem internacional. Nós estamos assistindo à transição de uma ordem para uma outra ordem que nós ainda não sabemos qual é, como vai se configurar e muito depende dos desenvolvimentos que vão acontecer nos próximos meses, dos quais eu vou falar já já. Muito bem. Essa dupla mudança na ordem internacional, ela se acelerou com a pandemia. A pandemia começou na China. A China, aparentemente, conseguiu superar rapidamente a primeira onda da pandemia. A pandemia se espalhou para a Europa, chegou à América, às Américas. O epicentro dela transitou da Europa para os Estados Unidos, que ainda é, embora ela comece a declinar, que ainda é o epicentro da pandemia, o epicentro mundial da pandemia, com o maior número de casos, o maior número de óbitos e por aí afora. E no pós-pandemia chinesa, quando a pandemia começa a se amainar na China, a China se torna ainda mais afirmativa, ainda mais agressiva do ponto de vista das suas relações internacionais. A China entra em conflito com países europeus, a diplomacia chinesa se torna mais agressiva, de um lado. E do outro lado, Donald Trump, em busca de uma explicação para o fracasso dos Estados Unidos diante da pandemia, ele acelera as suas acusações à China. Nós vamos ver na campanha eleitoral americana que o vírus chinês, coloque entre aspas, a gripe chinesa, são as expressões que Donald Trump usa, vai ser um tema permanente da campanha eleitoral de Trump. É a ideia de achar um inimigo externo para culpar pelo fracasso interno no controle da pandemia. Entretanto, seria um erro a gente imaginar que o aprofundamento do conflito entre China e Estados Unidos se deve apenas ao caráter mais agressivo da política externa chinesa atual e à necessidade de Donald Trump de achar um bode expiatório eleitoral para os seus fracassos. Há algo mais do que isso no fronte. E o que há de novo no fronte? Há de novo uma competição por influência econômica e principalmente uma competição ligada à nova revolução tecnológica que está em andamento. Qual é a nova revolução tecnológica que está em andamento? É uma nova etapa da revolução da informação. É a corrida pelo 5G nos celulares. O 5G não é apenas uma mudança na velocidade dos celulares, mas essa mudança na velocidade de transmissão de dados implica uma nova revolução industrial, porque com essa mudança na velocidade de transmissão de dados, todos os aparelhos, sejam os aparelhos domésticos, os automóveis, as infraestruturas, como as usinas elétricas e por aí fora, poderão passar a estar conectadas em rede. Essa é a revolução industrial cujas sementes estão sendo lançadas pela corrida rumo ao 5G. A interligação em rede de todas as utilidades, seja as utilidades domésticas, seja as utilidades públicas. Nessa corrida do 5G, ao contrário do que aconteceu
na primeira revolução da informação, lá nos anos 70, 80, 90, ao contrário do que aconteceu na segunda revolução da informação, com o surgimento da internet nos anos 2000, a universalização da internet. Essas duas primeiras revoluções da informação foram comandadas pelos Estados Unidos. Tanto que as grandes empresas ligadas a elas formaram um novo panorama econômico dos Estados Unidos, e são as empresas mais conhecidas do mundo hoje em dia. Porém, nessa terceira revolução da informação, que é a revolução do 5G, a China saiu na frente. A China saiu na frente através de algumas grandes empresas, principalmente a Huawei, que se tornou a maior fabricante de equipamentos de rede do 5G. A China desenvolveu um programa central, governamental, para ter uma rede de 5G nacional nos próximos 2 ou 3 anos, antes de todos os outros países. E as empresas chinesas controlam cerca de 50% do mercado mundial de equipamentos de 5G. Esse é um ponto crucial do ponto de vista da revolução tecnológica, e esse é um ponto crucial na disputa de influência entre Estados Unidos e China. O governo Trump iniciou uma política para tentar barrar as empresas chinesas, especialmente a Huawei, de serem fornecedores mundiais de equipamentos de 5G, sob a acusação, que não foi provada, mas a acusação está aí, de que as empresas chinesas introduzem nesses equipamentos sistemas de coleta de dados que seriam controlados pelo governo chinês. Os Estados Unidos tentaram, nos últimos 2, 3 anos, que os seus aliados vetassem, por razões de segurança nacional, os equipamentos chineses de 5G, e não tiveram grande sucesso nisso. São poucos os aliados americanos, basicamente a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul, que puseram restrições importantes às empresas chinesas. Os europeus não fizeram isso. As coisas começaram a mudar depois da pandemia. O Reino Unido acabou de anunciar que vetará equipamentos da Huawei de 5G da sua rede, ainda em construção de 5G. Os outros países europeus procuram não dar esse passo, porque esse passo significa uma ruptura profunda com a China. Ainda não deram esse passo, mas estão em compasso de espera. Os Estados Unidos pressionam, por exemplo, o Brasil com muita intensidade a dar esse passo. O governo Bolsonaro, o núcleo ideológico do governo Bolsonaro gostaria de fazer isso, mas isso tem sido evitado pela ala militar que cerca o presidente, porque muitos agentes econômicos brasileiros ligados à internet, ligados à informação, são clientes das empresas chinesas. Então, isso seria um problema mais ou menos sério do ponto de vista tecnológico para as empresas brasileiras. O fato é que, nos Estados Unidos, não há consenso entre democratas e republicanos sobre quase nada, mas há consenso sobre uma coisa, que é a China. A política de Trump de cisão com a China, a política de Trump de competição econômica e tecnológica e restrição do acesso chinês, essa política tem um largo consenso bipartidário nos Estados Unidos. Então, é muito provável que qualquer que seja o presidente eleito, mesmo que Donald Trump, como hoje parece provável, perca as eleições de novembro, o conflito tecnológico e econômico entre Estados Unidos e China será um elemento permanente das próximas décadas, será um elemento definidor da primeira metade do século XXI. Isso significa que o que está acontecendo, pelo menos em parte, é aquilo que os especialistas chamam de decoupling, um divórcio entre China e Ocidente
do ponto de vista econômico e tecnológico. O divórcio não será absoluto, a globalização não vai acabar, os chineses continuarão a ser importantes exportadores de manufaturados e importantes importadores de alimentos e matérias-primas e também de equipamentos industriais de países ocidentais, mas a profunda ligação econômica e tecnológica da China com o Ocidente tende a se reduzir nas próximas décadas. A China tem que se voltar cada vez mais para o seu mercado interno e tem que começar a construir uma esfera de influência econômica que ela tenta fazer com a nova Rota da Seda. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos tendem a renacionalizar ou transferir de volta para o seu território muitas das suas empresas que deixaram o seu território para produzir na China. Então, ele tende a renacionalizar ou reterritorializar uma parte das suas empresas industriais, mesmo que com redução de lucros para isso, né? Obviamente haverá uma redução de lucros para isso por razões por razões geopolíticas, por razões de poder, por razões de segurança nacional. E no campo da tecnologia da informação, nós assistiremos cada vez mais a criação de um mundo dividido em esferas de influência, e talvez não apenas duas esferas de influência, talvez mais do que duas, Estados Unidos, China, e talvez a Europa consiga construir a sua própria esfera de influência nesse campo. Muito bem. Eu falei de Estados Unidos e China, que são os dois elementos principais nessa ordem internacional em mutação. Falei pouco da Europa, não tenho tempo para falar muito da Europa, mas dou apenas um toque aí sobre a Europa. A União Europeia está em crise desde 2010. A crise financeira de 2010 colocou em risco a própria sobrevivência do euro e da União Europeia. Essa crise financeira, quando ela vinha sendo superada depois de esforços imensos e sacrifícios imensos dos países mais endividados, veio a pandemia. A pandemia atingiu a Europa de uma maneira muito pesada. O PIB europeu deve sofrer uma redução entre 8% e 10%, é coisa muito grande nesse ano. Os próximos anos vão ser de difícil recuperação, né, da Europa, e isso tudo se dá enquanto o Reino Unido sai da União Europeia, enquanto se realiza o processo do Brexit, que é uma perda muito importante do ponto de vista da União Europeia. Quem está na berlinda, principalmente do ponto de vista do grande jogo geopolítico mundial, é a Alemanha, né? A Alemanha desenvolve uma estratégia, desde o final da Segunda Guerra Mundial, de integração europeia, que suporta a liderança econômica alemã na Europa. A Alemanha foi uma das principais líderes do processo de criação da União Europeia. Quando a Guerra Fria terminou e quando a Alemanha se reunificou em 1990, a Alemanha estimulou a criação do euro, da zona do euro, da moeda única europeia, né? A unidade econômica e política da Europa são fundamentais para assegurar o papel alemão no mundo da globalização. Hoje, depois da dupla crise, a crise financeira de 2010 e a crise da pandemia do coronavírus, mais uma vez a Alemanha depende da reafirmação da unidade europeia, porque a Alemanha vê a sua aliança com os Estados Unidos se desgastar sob o governo Trump, de um lado, e vê do outro lado a ascensão da China e o risco de uma dependência econômica cada vez maior dos países europeus e dela em relação ao mercado chinês. Então, a Alemanha precisa reafirmar a União Europeia e precisa, ao mesmo tempo,
impedir que o decoupling, que o divórcio entre a China e a economia ocidental seja muito grande, porque a China é um importante fornecedor de produtos para a Europa, mas também um importante consumidor de produtos europeus, especialmente de produtos da indústria alemã. Né? Basta falar da indústria automobilística alemã, que exporta para a China quase tanto quanto exporta para a própria Europa. O cenário é complexo, né? Mas o cenário é de profundas mudanças na globalização. A globalização não vai acabar, a globalização não vai terminar, mas ela vai adquirir uma forma muito mais nacionalista, muito mais competitiva, muito mais hobbesiana, né? Nos próximos anos. Tudo isso coloca também uma questão para o Brasil. E eu vou encerrar falando dessa questão. O Brasil de Bolsonaro ele se alinhou automaticamente aos Estados Unidos de Donald Trump. O governo Bolsonaro decidiu que os interesses brasileiros são iguais, não aos interesses americanos, mas aos interesses imediatos do governo Trump. Isso coloca o Brasil numa posição um tanto complexa, nesse novo mundo, porque isso afasta o Brasil tanto da Europa, né? Nós estamos vendo que o próprio acordo Mercosul-União Europeia está em risco, porque os europeus reagem às políticas antiambientalistas do governo Bolsonaro e aos arreganhos autoritários do governo Bolsonaro, implodindo um acordo negociado durante 20 anos entre Mercosul e União Europeia, e isso afasta também o Brasil da China, que é o maior parceiro comercial do Brasil e uma potencial fonte de investimentos externos muito importantes para o Brasil. Tudo isso que eu falei nos conduz a um grande ponto de interrogação que será respondido em poucos meses. A política dos Estados Unidos de erosão da ordem internacional, de erosão da aliança com a Europa, de erosão da aliança transatlântica, essa política nacionalista e isolacionista de Donald Trump, essa política continuará nos próximos anos? Isso depende profundamente do que vai acontecer em novembro na eleição americana. Então, se Joe Biden, se o candidato democrata vencer as eleições, muita coisa vai mudar. Joe Biden vai tentar reconstituir a aliança transatlântica com os europeus, vai tentar reativar o internacionalismo e o multilateralismo dos Estados Unidos, né? Ele não vai deixar a competição com a China. A competição com a China, como eu disse, vai continuar, mas muito mais vai mudar se Joe Biden for eleito presidente dos Estados Unidos. Então, toda essa ordem em mutação, ela tem um grande interrogante. Seria preciso a gente conversar mais tarde, no ano que vem, depois da eleição americana, porque tudo está mais ou menos em compasso de espera, no aguardo do que vai acontecer em novembro nos Estados Unidos. A política alemã, por exemplo, os alemães querem saber se a aliança dos Estados Unidos com a União Europeia vai voltar a funcionar ou não, né? E isso depende do que vai acontecer em novembro. Então, uma série de perguntas permanecerão sem respostas enquanto a gente não souber quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Era isso, né, que eu tinha a dizer. Como vocês podem ver, eu consegui me manter dentro dos 40 minutos e aguardo perguntas de vocês.
Ok, professor, muitíssimo obrigado. Agora a gente vai passar para algumas perguntas. Nós tivemos muitas que estavam considerando, na verdade, o Brasil, o cenário com o Mercosul, então eu vou compilar elas mais ou menos numa só, que eu acho que o senhor consegue elaborá-la. Então, teve uma pessoa que perguntou: você acredita que seja possível manter boas relações com os dois países ao mesmo tempo? No caso, China e Estados Unidos. Ou é o caso do Brasil escolher um deles? E se o senhor vê no futuro o Brasil se alinhando mais com os Estados Unidos ou com a China? E construindo um pouco nesse sentido, como você vê que, na verdade, o Mercosul vai se desenhar nesse cenário como um todo, e se ele tem um papel ou de fortalecimento ou de enfraquecimento nesse contexto geral? O contrato que eu fiz com vocês proibia perguntas difíceis. Uma violação contratual. Muito boa pergunta. Veja, vamos pegar a primeira parte da pergunta, que é uma parte mais simples. O Brasil diante de Estados Unidos e de China. Eu disse que muita coisa depende do que vai acontecer na eleição presidencial americana de novembro. A política externa de Bolsonaro, a política externa atual de Bolsonaro, acaba se Donald Trump não for eleito. A política externa atual de Bolsonaro se torna inviável, porque ela só tem um guarda-chuva, que é o governo de Donald Trump. O alinhamento absoluto com o governo de Donald Trump, uma posição que é uma ruptura completa com toda a tradição da política externa brasileira, esse alinhamento absoluto com o governo de Donald Trump ele implode no momento que esse governo deixar de existir. Se Donald Trump perder as eleições, Ernesto Araújo está fora do Itamaraty e a política externa brasileira vai ter que dar uma guinada muito complexa, né, bastante humilhante, e se reposicionar completamente no cenário internacional em condições muito desfavoráveis, depois de 3 anos e meio repetindo todas as palavras de ordem do governo Trump. E aí, se isso acontecer, o Brasil, porque enquanto isso não acontecer, o Brasil vai continuar se isolando como um seguidor periférico e secundário do governo Trump. Mas se essa guinada se der, nós temos a chance de desenvolver uma nova política externa, que terá que levar em conta a existência de um mundo com 3 grandes polos de poder. Com um polo de poder que são os Estados Unidos, com um polo de poder que é a China e com um polo de poder que é a União Europeia. Será preciso reativar ou ativar o acordo entre Mercosul e a União Europeia, que está em risco. Por isso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, teria que cair fora, junto com o ministro Ernesto Araújo, senão é impossível ativar o acordo entre Mercosul e União Europeia, e seria preciso fazer uma política inteligente num mundo que não é hegemonizado por uma única potência. Eu lembraria como modelo, ou pelo menos como fonte de inspiração, a política externa desenvolvida por Getúlio Vargas, na década de 30. Na década de 30 do século XX, a gente tinha 2 potências concorrentes no mundo, Estados Unidos e Alemanha. A Alemanha nazista, que aparecia como o grande concorrente dos Estados Unidos. E Getúlio Vargas desenvolveu uma política extremamente sofisticada, na qual o Brasil se aproximou tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha e se utilizou da concorrência entre as 2 potências para adiantar interesses nacionais brasileiros. O Brasil fez um tratado de comércio com os Estados Unidos e, simultaneamente, fez um outro tratado de comércio com a Alemanha. O Brasil cooperou com os Estados Unidos do ponto de vista da construção do sistema financeiro brasileiro. Foi lá nos anos 30, nessa cooperação com os Estados Unidos, que surgiu o Banco Central do Brasil. E o Brasil cooperou com a Alemanha do ponto de vista da modernização militar brasileira. Né? Getúlio Vargas usou Oswaldo Aranha, o nosso ministro do Exterior, que era muito próximo dos Estados Unidos,
para estreitar relações com os Estados Unidos. E utilizou o general Góes Monteiro, um assessor seu muito importante, que era um germanófilo. Ele não era chegado nos nazistas, mas ele era um germanófilo, daqueles que acreditavam na Alemanha da Prússia do século XIX. Ele se utiliza de Góes Monteiro para se aproximar da Alemanha. E ele mantém essa política de dupla, né, de aproximação com os Estados Unidos e com a Alemanha, desde o início da década de 30 até a hora em que com a Guerra Mundial já iniciada, o Brasil tem que escolher um aliado. E aí o Brasil escolhe os Estados Unidos, rompe com a Alemanha e consegue, ao se aliar com os Estados Unidos, o financiamento para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, né, que se deu na hora que o Brasil firmou a sua aliança com os Estados Unidos e enviou tropas para a Europa. Então, essa política de Getúlio Vargas nos anos 30 deveria nos servir como inspiração para pensar num mundo multipolar hoje, onde não tem apenas dois polos, mas tem três. Claro que não seria uma política igual, mas deveria nos servir como inspiração, né? E, por outro lado, para responder rapidamente a pergunta do Mercosul, não adianta você ser contra o Mercosul. Brasil e Argentina estão ligados indissoluvelmente pela geografia. Nós fazemos parte da Bacia Platina. A aliança entre Brasil e Argentina, depois de toda uma história de rivalidade que vem lá do Império, que vem lá do século XIX, a aliança entre Brasil e Argentina é fundamental para a estabilidade geopolítica regional e é fundamental para que o Brasil possa ter uma influência construtiva nas relações internacionais da América do Sul. O Mercosul é o nosso destino e, portanto, o Brasil precisa se esforçar para reconstruir e reativar o Mercosul, que se encontra devastado, né? É uma outra mudança brusca que não será feita no governo Bolsonaro, mas é uma mudança fundamental aí para a política externa brasileira fazer. Excelente, professor. E agora entrando um pouco, justamente você estava nessa abordagem sobre a política do Getúlio Vargas, essa visão mais estratégica mesmo da forma de proceder nas relações internacionais, eu gostaria de completar algumas outras perguntas que justamente constroem nesse sentido. Então, você acha que nós estamos vendo uma tendência maior a um retorno à multilateralidade, a uma cooperação maior entre os países, ou você acha que a gente está caminhando para uma tendência mais soberanista ao longo dos próximos anos? E, justamente nesse sentido, o senhor acha que a China tem um papel de expansão nesse processo como um todo, com vista à Rota da Seda, ou você acha que a visão mais ligada ao Trump, que desenvolveu ao longo dos últimos anos, mais ligada justamente a esse fechamento, a essa rejeição ao grande escopo das relações internacionais? Qual visão você acha que tem mais espaço, especialmente com a pandemia, por agora, que colocou um pouco desse panorama como um todo em risco, que a gente estava vendo? Olha, como eu disse na exposição, nós estamos caminhando para um mundo mais nacionalista, mais competitivo e mais hobbesiano, né? Ou seja, os interesses geopolíticos nacionais vão ter um peso muito importante nas próximas décadas. E isso porque nós estamos assistindo a dois fenômenos simultâneos: a ascensão de uma nova potência insatisfeita com a ordem internacional, que é a China, e o declínio lento, que não é um declínio que vai se dar em uma década, mas o declínio da hegemonia dos Estados Unidos. Esse declínio se acelerou nos últimos anos com Donald Trump. Ele poderia se dar mais lentamente. Ele é um declínio normal, porque ele é um declínio relativo. Os Estados Unidos continuarão a ser uma grande potência, mas eles não serão nunca mais uma potência tão hegemônica quanto foram na segunda metade do século XX. Né? Isso é natural, com o crescimento econômico da Ásia, com o crescimento econômico da China. É natural que aquela hegemonia exagerada dos Estados Unidos não vá se repetir no século XXI. Então,
as grandes placas tectônicas da ordem mundial estão se movendo em função desses dois fatores principais, né? A gente tem outros fatores que reforçam essa tendência. A Rússia, que logo depois do fim da Guerra Fria parecia a caminho de se integrar cada vez mais à Europa, se torna mais uma vez uma potência nacionalista, uma potência agressiva do ponto de vista da sua política externa e uma potência cada vez mais autoritária, de novo, do ponto de vista da sua política interna, com Vladimir Putin, que acabou de fazer um referendo que permitirá que ele continue governando até 2036. Né? O sonho dele é governar mais tempo do que Stalin, a Rússia. Então, a ordem internacional será mais nacionalista e mais competitiva, não há nenhuma dúvida sobre isso. Entretanto, a forma como isso vai se dar, o nível e a intensidade dessa competição vão depender fundamentalmente do que acontecer nos Estados Unidos. Eu duvido que a Aliança Transatlântica, que a OTAN, consigam suportar mais 4 anos de Donald Trump. Por outro lado, se Biden for eleito, os Estados Unidos tendem a retomar as suas tradicionais relações de cooperação com a Europa, e isso tende a fortalecer a União Europeia. Então, as formas exatas como vai se dar esse processo dependem muito do que vai acontecer nos Estados Unidos, mas o processo é inevitável. O processo de um mundo mais nacionalista, mais soberanista, mais rodesiano e menos cooperativo. Ótimo. E para fazer a nossa ideia, então, uma última pergunta. Construindo também um pouco nessa dialética que você estava abordando agora há pouco, sobre esse divórcio entre o Ocidente e a China, você acha que, embora estejamos observando essa tendência, há um espaço, uma expansão cultural da China, justamente com base na construção da Rota da Seda e nessa expansão inevitável dela no cenário global? Pois é, veja, se você perguntar o que ele quer do ponto de vista da China, você vai ver que o governo alemão gostaria de limitar a agressividade da política externa chinesa, evitando um divórcio muito profundo entre China e Ocidente. Então, a Alemanha gostaria de impedir um divórcio muito profundo entre China e Ocidente, mas, ao mesmo tempo, não quer que a União Europeia se torne extremamente dependente da China. Já o Donald Trump, e inclusive alguns democratas, talvez o governo Biden, querem um divórcio profundo entre Estados Unidos e China. Querem um divórcio profundo porque consideram que há uma luta de vida ou morte na questão da competição pelo 5G, né? Então, a forma como a China vai se integrar na ordem internacional que está em mudança depende muito da eleição dos Estados Unidos, depende muito das suas relações com a Europa e depende muito do reconhecimento dos limites do seu poder pelo governo chinês, né? Existe hoje um ressentimento grande em relação à China na Índia e um ressentimento grande no Japão. Os Estados Unidos procuram se utilizar das rivalidades que são históricas entre Índia e China e das rivalidades históricas entre Japão e China para limitar a influência chinesa, né? Então, tudo isso está em andamento, e eu não faria profecias muito claras a respeito disso para não correr o risco de errar mais do que eu já normalmente erro. Ótimo, professor. E mais uma última pergunta justamente que estava nessa questão do Biden. Eu até vou ler porque é uma pergunta bem interessante. A Folha fez uma matéria mostrando que a eleição de Biden pode ser maléfica à China, pode ser mais maléfica à China do que a permanência de Trump, devido à sua preocupação com questões de direitos humanos e afim. Como isso pode futuramente afetar a China e a ordem mundial? E construindo um pouco nesse sentido, você acha que, tanto os cenários democratas ou republicanos, você acha que o divórcio entre China e Estados Unidos
vai se continuar a se aprofundar, ainda que em graus diferentes, a depender de quem ganha? Ou você acha que existe um... Não, o divórcio vai continuar. O divórcio vai continuar. Isso acho que já expliquei por quê. Agora, veja, eu concordo que Biden é um problema maior para a China do que Donald Trump. Talvez não pelos motivos do artigo da revista. Biden é um problema maior para a China do que Trump, porque Trump é isolacionista. E como Trump é isolacionista, Trump tende a afastar cada vez mais os Estados Unidos da Europa. E ao afastar os Estados Unidos da Europa, ele enfraquece os Estados Unidos e a Europa. E isso interessa para a China. Então, do ponto de vista geopolítico, a China prefere se relacionar com as potências ocidentais separadas e não com as potências ocidentais unidas. O que Biden vai tentar fazer é reativar a aliança entre Estados Unidos e Europa para limitar a ascensão chinesa. Quando eu digo limitar a ascensão chinesa, significa que Biden, por outro lado, vai ter que aceitar uma linha menos dura em relação à China, que é o que os europeus querem. Os europeus querem limitar a ascensão chinesa, mas minimizar os atritos com a China. Então, Biden e os europeus teriam uma postura, uma coordenação de políticas muito maior e, ao mesmo tempo, isolariam menos a China. No fundo, Biden e os europeus tentariam convencer os chineses a não assestar golpes tão profundos na ordem internacional existente. Tentariam convencer os chineses de que eles são obrigados a se adaptar à ordem internacional existente, mesmo às custas de certas ambições que eles têm. Eles tentariam convencer a China a voltar para a caixinha, ou pelo menos em parte voltar para a caixinha. Esse professor, então, muito obrigado pela sua participação hoje, não querendo tomar muito do seu tempo. Então, eu queria agradecer em nome, não só meu, mas também de todo mundo do CAAB, que organizou o evento, de todos os alunos que tomaram parte na aula de hoje. Muito obrigado mesmo por ter participado com a gente. E para os alunos também, espero que vocês estejam gostando. Se tiver algum feedback específico, pode falar para a gente por e-mail e etc. E a gente espera contar com vocês para a próxima aula, semana que vem, agora na segunda-feira, não, excepcionalmente na terça. Sim, deixa eu passar um recado para todo mundo e dar uma indicação para todo mundo. Eu ajudo a editar um site gratuito de informação sobre direitos humanos, que tem centenas de textos escritos por muita gente, por muitos colaboradores, que se chama 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você põe aí no Google, 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos. www.declaracal1948.com.br www.declaracal1948.com.br. Depois que vocês façam uma visita lá, tem centenas de textos sobre, inclusive, vários dos assuntos que a gente comentou aqui e muitos outros assuntos que eu acho que vão interessar a todos. É isso, professor. Então, muito obrigada. Eu vou certificar que a gente divulgue o link, inclusive, nas nossas redes sociais. E é isso, muitíssimo obrigado por ter topado participar com a gente durante essa aula. Boa noite. Eu agradeço em nome de todos nós. O prazer foi meu. Boa noite, abraço a todos.